sobre a oferta do dia. Banana catu apenas R$ 1.500 o quilo, podendo ser parcelados em 10 vezes de R$ 150. O que os irmãos pensariam se recebesse na sua caixa de correio ou no seu e-mail essa propaganda do hipermercado da graça? O que passaria na sua mente se eu visse isso? Ou o que está passando agora, né, que vocês viram essa propaganda? Alguém errou, o dono do mercado ficou louco, a banana vai ficar lá, vai apodrecer lá. Eu queria falar para os irmãos uma realidade que acontece nas nossas igrejas, nos nossos dias, nesse povo chamado cristão, que é uma inversão de valores. Eu queria que nós pensássemos nesta manhã sobre os nossos valores. Eu convido vocês para acompanharem a leitura na Palavra de Deus, de um livro que particularmente eu gosto muito, não sei porquê, mas é um livro que me chama muito a atenção. Eu gosto desse personagem, a maioria dos cristãos não gostam. Jonas. Então abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3. Um livro muito interessante. Se você já criticou Jonas alguma vez, eu posso garantir que uma qualidade ele tinha. Ele era um homem muito disposto. Quando Deus falou para Jonas, levanta-te e vai para a cidade de Nínive, a próxima frase, a próxima palavra que aparece é: dispôs-se Jonas para pegar o navio para Tarsis, mas ele era disposto. Capítulo 3, e nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4, assentados mesmo. Palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 3 e capítulo 4. Esses pastores vêm de fora, pega logo Jonas, né? Podia pegar Mateus, Salmos, Gênesis. Aí para ajudar ele vai dizer que fica perto de Obadias. A palavra de Deus diz assim: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas: vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Eis que Nínive era uma cidade grande e levava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus, decretaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou ao trono, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem mulheres, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem qualquer coisa, não comam, não bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência que está em suas mãos. Talvez Deus se volte, se arrependa, e afaste o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram no seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria, e não o executou. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois bem sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, porque para mim melhor me é morrer do que viver. E o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra,
aconteceria, o Senhor Deus fez então crescer uma planta por cima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar o seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa daquela planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim, morrer é melhor do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: Jonas, tens compaixão da planta, que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, na outra morreu. Por acaso eu não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Palavra de Deus para nós nesta manhã. Amém. Inversão de valores. E há 3 verdades que esse texto nos apresenta. A primeira delas, que uma inversão de valores pode acontecer até para aqueles que são filhos de Deus. Porque nós temos a tendência de achar que a inversão de valores acontece só para os ímpios, que não têm os mesmos valores que nós, como cristãos, temos. Nós achamos que inversão de valores acontece para aqueles que não servem o Deus a quem nós servimos. Nós achamos que inversão de valores acontece para aqueles que não são de Deus, que não conhecem a Deus. Mas Jonas nos dá um bom exemplo de que inversão de valores pode acontecer, inclusive para aqueles que conhecem a Deus. Jonas era profeta do Senhor. Jonas conhecia muito bem o Deus de Israel. Ele conhecia tão bem o Deus que ele servia, que ele era capaz de antecipar a reação de Deus. Ele conhecia tão bem a Deus, que ele disse: olha, Senhor, foi bem por isso que eu não queria vir para Nínive, porque eu sabia que eu pregaria aqui, e se esse povo se arrependesse, o Senhor não ia destruir a cidade, porque o Senhor iria ter compaixão dessa cidade, porque Tu és um Deus de compaixão, Tu és um Deus de misericórdia. Jonas conhecia muito bem a Deus, e mesmo assim ele inverteu os valores. Então, meu amado, minha amada, talvez seja necessário nesta manhã que nós, como filhos de Deus, que nós, como conhecedores de Deus, façamos uma análise na nossa escala de valores, de como nós temos elencado as nossas prioridades. É necessário que nós avaliemos se temos vivido da forma como nós pregamos, da forma como nós cremos. É necessário que você reveja se você também não tem invertido os valores em sua vida. Porque Jonas, apesar de conhecer muito bem a Deus, ele inverteu os seus valores. E a inversão de valores, ela acontece, meus amados, quando nós passamos a dar pouco valor àquilo que tem muito valor. Jonas é o único pregador da Bíblia que consegue 100% de aprovação do seu sermão e ainda assim fica irritado. Quisera eu pregar para 120.000 pessoas que não conhecem a Deus e as 120.000 pessoas se converterem. Quisera eu ter a experiência de Pedro, pregar para 3.000 pessoas e 3.000 aceitarem o Evangelho no dia. Mas Jonas prega para 120.000 pessoas. Essas 120.000 pessoas, e a mensagem de Jonas foi dura, foi de destruição. Elas se convertem, elas se arrependem, elas aceitam a mensagem. E ao invés de Jonas festejar, eles bravejam.
Ao invés de se alegrar, ele fica extremamente indignado com a reação do povo. A impressão que eu tenho, nesses meus poucos anos de ministério, é que às vezes eu estou pregando para mim mesmo, porque o auditório não mostra nenhuma reação à mensagem que está recebendo. Eu penso, Jonas, quisera eu ter a experiência que o meu antecessor teve. Às vezes, nós também temos dado pouco valor àquilo que tem muito valor. No seu dia a dia, muitas vezes, você tem deixado de lado aquilo que tem valor. Nos meus anos de ministério, estou cansado de ouvir o pastor Roberto, e creio que é realidade do pastor também, dos outros pastores que estão conosco nesta manhã. Pastor, eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo. Pastor, a minha vida é tão corrida. Se eu tivesse tempo, eu garanto que eu ia ler a Bíblia. Mas a mesma pessoa que diz, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, que a palavra de Deus é a verdade eterna de Deus, ela arruma tempo para assistir televisão. O Estado de São Paulo recentemente publicou uma pesquisa de que o brasileiro, na média, gasta 80 horas por semana em frente à televisão, à internet, ao computador, aos jogos. 80 horas por semana. E no final de semana, a média do brasileiro em frente à televisão é de 24 horas. Das 48 horas que nós temos no final de semana, o brasileiro consegue ficar 24 horas assistindo televisão. Mas esse brasileiro que fica 24 horas, e entre eles há muitos cristãos na pesquisa, não tem tempo para ler a Bíblia. É porque estamos valorizando a televisão e desmerecendo a Bíblia. O povo evangélico hoje se derrama em lágrimas assistindo novela, quando a mocinha ou o mocinho da novela sofre. O povo evangélico hoje se desmancha em lágrimas assistindo filmes por conta do seu ator, da sua atriz favorita. Mas esse povo que chora nos filmes, que chora na novela, não chora por almas que estão se perdendo. Não tem compaixão dos 120 mil que ao redor dele não conhece Jesus. Há uma inversão de valores. Nós estamos desvalorizando o que para Deus tem muito valor. Não fui eu quem disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Foi o Senhor Jesus. Não fui eu quem disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós não estamos valorizando o que Deus valoriza. Nós não estamos dando valor àquilo que para Deus é de valor eterno. Nós somos uma geração que não se importa em pagar 200, 300, 400 reais por um tênis. Pastor Roberto, você já viu alguém dar 300 reais de oferta com alegria? A gente compra um sapato de 200 reais, a gente compra o tênis de 200 reais, a gente paga 200 reais na calça. Os pastores usam terno, pagam 300 reais no terno. Esses dias eu estive em Brasília e um amigo meu me levou no shopping lá e disse: eu só vou levar porque não é para o nosso bico. Mas a gente olhava na vitrine, ternos de 4, 5 mil reais. Tem
gente que compra. E evangélicos fazem isso. Pagam R$200 em tênis, 300, 400 em roupa. Mas na hora de ofertar a Deus, na hora de ofertar para missões, nós não temos dinheiro. Nós não temos como ofertar. Nós não nos importamos de, após o culto, ir para um restaurante e gastar 100, 200 reais no almoço. Mas nos importamos com 2 ou 3 reais que a gente dá de oferta. E ainda temos, desculpa a expressão, a cara de pau de dizer para Deus que nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, porque Ele é o primeiro da nossa lista. Nós temos dado pouco valor àquilo que desvaloriza, tal qual fomos. E essa inversão de valores acontece quando nós damos muito valor ao que tem pouco valor. Nós valorizamos o tênis, nós valorizamos a televisão, nós valorizamos a internet. A juventude aqui não vive sem internet, né? Nem lá no interior do Paraná não vive mais sem internet, que dirá em São Paulo. Estivemos em Campinas ontem, e a família que nos hospedou, o irmão estava dizendo que o sonho dele era ir para Tocantins, morar lá em Palmas. A pergunta que os 2 filhos jovens fizeram: tem shopping lá? Porque se tiver, a gente vai. Se não tiver, esqueça. Porque não vivem sem shopping. Não perguntaram se tem igreja, não perguntaram se tem onde servir a Deus lá. O importante é ter o shopping. Nós somos que nem Jonas e criticamos o Jonas aqui. Nós valorizamos aquela plantinha que cresceu para fazer sombra e não valorizamos o que Deus estava dando valor. Então a inversão de valores é muito real em nossa vida. Deixa eu falar aos pais aqui presentes. Muitos pais têm invertido os valores hoje. Eles estão tentando compensar o tempo que deveriam gastar com os filhos, comprando-lhe coisas. Aí dão o tênis que o filho pede, dão o computador que o filho pede, dão a moto que o filho pede, dão o carro que o filho pede, e não dão o tempo que o filho precisa. Porque para poder dar tempo, para poder dar moto, carro, tênis, eles passam cada vez mais tempo fora de casa. Na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, eu não tinha o tempo do tênis da marca. Eu não tinha bicicleta da marca, no meu tempo era bicicleta, hoje já. Eu não tinha roupa de marca. Eu não tinha direito a escolher a roupa, era aquela que o pai comprava. Mas eu tinha tempo de meu pai. Me faltou tantas outras coisas, mas nunca me faltou tempo com meu pai. E sabe, todas aquelas coisas que meu pai não pôde me dar, eu consegui comprar depois com o meu trabalho. Mas um filho jamais conseguirá comprar o tempo do pai depois, jamais conseguirá recuperar o tempo investido na formação. Comecei a trabalhar assim, aos 12 anos, com meu pai. Mas o que eu aprendi de vida com meu pai, junto com ele, no dia a dia, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, conversando, brincando, esse bem que meu pai me deu, esse investimento em minha vida, porque meu pai era da cultura que a profissão a gente aprendia com o pai, mesmo que depois não seguisse, mas tinha que aprender a profissão com o pai. Meu pai é consultor. Eu dou graças a Deus hoje porque em minha casa eu não preciso chamar pedreiro, eletricista, quando estraga alguma coisa a gente vai lá e conserta. Mas porque meu
pai investiu tempo em me ensinar. Eu posso dizer, não tive tênis de marca, não tive calça de marca, mas tem uma marca do meu pai em minha vida que ninguém pode tirar. Amém. Então, aos pais, é importante você dar boas coisas aos filhos? É. Mas a melhor coisa que você pode dar é investir tempo na vida deles. Porque se faltar qualquer coisa material, amanhã depois eles conquistam. Mas se faltar sua presença na vida deles, quando você abrir os olhos, será tarde demais. É preciso que nós analisemos a nossa escala de valores. Você tem valorizado aquilo que Deus não valoriza? Você tem desmerecido aquilo que Deus valoriza? Você tem passado tempo com Deus? Você tem chorado por um filme, por uma novela? E não tem chorado por milhões de vidas que se perdem diariamente por não conhecer o Evangelho? E se isso está acontecendo, você não é diferente de Jonas. Você é igualzinho a Jonas. Talvez Deus precise lhe dar uma lição, como deu a Jonas. Talvez Deus precise lhe dizer: olha as coisas que você tem valorizado e que não tem valor algum. Um dia nasce, no outro dia se vai. Você compra um carro novo hoje, amanhã já é carro velho. Você compra um carro novo hoje, amanhã vem alguém e leva. Você compra tantas coisas e às vezes perde da sua casa. Você se preocupa com tantas coisas e às vezes não se preocupa com aquilo que Deus tem para você. Queria que você refletisse, talvez nos 120 mil que estão ao seu redor, moram ao seu lado, que a exemplo dos ninivitas não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Estão precisando de alguém que lhes mostre a direção para Deus. Talvez você seja o Jonas na vida dessas pessoas. Talvez você esteja optando por ir para Tarsis e não está indo ao encontro de Deus, ao encontro da sua missão, ao encontro do projeto de vida que Deus tem para você. Se você tem tentado fugir para Tarsis, a boa nova é: Deus pode mandar um grande peixe ao seu encontro para trazer você de volta. Deus pode lhe dar a segunda chance, como lhe deu a Jonas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas: vai para Nínive. Talvez Deus já esteja aqui pela 10ª vez dizendo para você: vai para Nínive. E a boa notícia para nós que somos filhos de Deus é que Deus jamais desiste de nós. E é por isso que estamos aqui nessa manhã, porque se Ele tivesse desistido da gente, nem misericórdia teríamos. Mas graças a Deus que Jonas sabia disso, que o nosso Deus é grande em misericórdia. Aleluia. É um Deus compassivo ao extremo. Glória a Deus. E mesmo que nós estejamos com nossos valores invertidos, nessa manhã Ele pode corrigir. Amém, Jesus. E nos colocar no caminho certo de novo. Aleluia. E nos ensinar a valorizar o que precisa ser valorizado, a dar valor ao que tem valor. Não estou dizendo, meu amado, que você não pode assistir TV. Embora eu ache um absurdo passar 80 horas por semana na frente da televisão, do computador. Já trabalhei com jovens. Eu conheci um jovem que uma vez, para ganhar um torneio de jogos online, ele ficou 68 horas sem se levantar da frente do computador. Não comeu, não foi ao banheiro, não dormiu. E se diz
hipocrisia cristã. Pai de família, nós precisamos rever aquilo que nós temos valorizado. Eu queria muito orar com você, Pai. Se Deus tocou o seu coração, mostrou alguma área em sua vida que talvez você precisa corrigir, algum valor que está distorcido na sua vida, peça perdão ao Senhor. Peça forças ao Senhor para corrigir a sua escala de valores. E deixa Deus direcionar você para a sua Nínive, para os seus ninivitas, para aqueles que não sabem discernir a mão esquerda da direita, mas que estão esperando você. Dizer: este é o caminho, andai por ele. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Deus das segundas, terceiras, quartas chances. Tu és um Deus que não desiste de nós. Talvez nós tenhamos valorizado, Pai, aquilo que aos Teus olhos não tem valor. Talvez nós tenhamos desmerecido, Pai querido, aquilo que o Senhor tem por valor. E nesta manhã, humildemente, nos achegamos a Ti para dizer: Senhor, corrige-nos. Ensina-nos a valorizar o que o Senhor quer que nós valorizemos. Dá-nos da Tua graça, Pai. E de uma forma especial, Senhor amado, eu clamo pelos pais presentes aqui junto comigo. Ajuda-nos a investir na vida de nossos filhos. Se for possível, Pai, se o Senhor nos der condições, que possamos dar o tênis de marca, que possamos dar a roupa de marca, mas que acima de tudo, Senhor, possamos imprimir as marcas de um relacionamento correto na vida dos nossos filhos. Eles possam ver em cada pai aqui presente a Tua imagem. Eles possam crescer, Senhor, vendo em nós o reflexo da Tua glória, e que aprendam a amar a Ti como Pai, através do relacionamento que nós cultivamos com eles. É a nossa oração.